Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Hoje de manhã o pastor Gerson estava ministrando lá na Zona Sul. Tivemos a oportunidade de trazer uma palavra de Deus para toda a igreja. E hoje ele está ali sentado, é duro, irmão. Pregar com o pastor Gerson sentado é duro. Vou te confessar um negócio para vocês. É complicado, irmão, mas Deus dá graça, amém? Deus, ele se afasta do soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Então a gente põe nosso coração no Senhor e vamos embora, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos a exatos 50 dias da Páscoa. Há 50 dias da ressurreição de Jesus Cristo, da celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele morre na Páscoa e você sabe que a Páscoa começa com o povo saindo do Egito, com Deus tirando o seu povo da escravidão do Egito, e eles andam por todo o deserto durante 40 anos até chegar na terra prometida. E essa saída, quando eles saem da terra prometida, é instituída uma festa chamada Páscoa, em que o judeu ele assa um cordeiro, ele faz o pão sem fermento, ele faz o chá de ervas amargas e ele celebra com a sua família, com a sua casa, o cordeiro. Ele celebra a Páscoa. Amém? E aí depois dessas 7 semanas, e por causa das 7 semanas nós temos das 5 semanas, depois das 5 semanas, o Senhor institui uma outra festa, chamada festa de Pentecostes. 7 vezes 5 dá 49, E você fala, mas por que 50 dias? Porque o Senhor fala 5 semanas de 7 dias, 7 vezes 5, mais um dia, completando um ciclo de 50 dias. E aí, a partir do momento que nós celebramos a Páscoa, contamos 50 dias e nós sabemos qual foi o dia em que o Senhor, que o Espírito foi derramado sobre os discípulos, foi derramado sobre aqueles 120 e que eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, meu irmão, essa festa ela não começa no Novo Testamento, porque a gente entende muito o movimento pentecostal, a gente entende muito dentro da teologia e a gente vai trazendo essa ideia do pentecostal e a gente pensa que o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, acontece pela primeira vez em Atos capítulo 2, mas não, é uma festa que existe desde o Antigo Testamento, que Moisés ensinou para o povo, que Moisés instituiu debaixo da direção do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Levítico capítulo 23, versículo 16: contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, ou seja, 7 vezes 5, 49, mais 1, 50. E então, apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor.
Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Amém? Então o que o Senhor instituiu para Israel? Ele falou: vocês durante esse tempo vocês vão plantar, vocês vão colher, e dessa primeira colheita, vocês vão fazer 2 pães. Cada família, cada casa deveria fazer 2 pães e trazer ao Senhor em oferta. Mas você não podia mandar para o templo, você tinha que vir até o templo, até Jerusalém, para entregar essa oferta. No caso do tempo em que eles estavam na transição do deserto, era até o tabernáculo. Mas no Novo Testamento não, mas depois que o templo é construído, eles traziam até Jerusalém, até o templo. E eles traziam esses 2 pães, cada família trazia 2 pães e entregava no altar do Senhor. Amém? Pastor, o que isso tudo tem a ver com avivamento, com a minha família, com esse mês que a gente está vivendo? Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Perceba que essa oferta, ela tem um direcionamento. Essa oferta, ela não poderia ser feita de qualquer maneira. O Senhor, Ele especifica, é a primeira farinha. Você vai pegar a primeira farinha, vai fazer 2 pães, mas não vai fazer 2 pães de qualquer maneira. Ele vai falar, é o pão de 2 medidas de farinha. São 2 pães de 2 medidas de farinha. Todos preparavam pães iguais e traziam até a casa do Senhor. Meu irmão, durante essa festa, Israel ficava lotado, Jerusalém ficava lotada, porque pessoas vinham de todos os lugares, servos do Senhor, israelitas que debandaram, que saíram, que moravam em outras cidades, em outros países, eles vinham até Jerusalém para entregar essa oferta. Jerusalém estava lotado, por isso que em Atos capítulo 2, nós vemos diversas pessoas de diversas línguas naquele lugar. Agora, meu irmão, a primeira coisa que eu quero te levar a entender é que o Espírito, Ele faz todas as coisas com propósito, Ele faz todas as coisas de propósito. Deus não faz nada ao acaso, nada é por acaso com Deus. Deus, Ele se prepara e Ele prepara todas as coisas. Deus escolhe o dia de uma oferta em que as pessoas entregavam um pão à casa do Senhor para derramar do seu Espírito. Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecostes eles estavam reunidos dentro de uma casa, eles estavam em um só ambiente, eles estavam ali esperando algo acontecer. Porque perceba, Jesus disse a eles: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, meu irmão, é mais fácil a gente entender algumas coisas quando a gente entende os contextos. Quantos dias os discípulos esperaram para ser revestidos de poder? Entre Jesus morrer, ressuscitar e eles serem cheios do Espírito. 50 dias. Eles ficaram em Jerusalém durante 50 dias. Eles ficaram indo ao mesmo lugar a celebrar, a se reunir juntos durante 50 dias. A Bíblia diz que no próprio domingo em que Jesus ressuscita, eles já estavam naquele lugar reunidos. Durante 50 dias eles foram para o mesmo lugar, eles cantavam hinos ao Senhor, eles provavelmente liam a Bíblia. Eu fico imaginando Pedro tentando organizar o primeiro culto, e ele falando: e agora o que nós vamos fazer? Pedro falando: peraí, deixa eu pensar, vamos cantar. Abre aí o inário, abre os salmos, vamos cantar um hino ao Senhor. Depois alguém orou, depois alguém pregou. Eu fico imaginando, na minha cabeça, imagina, meu irmão. E eu fico imaginando a igreja começando, porque nós somos inteligentes, nós somos espertinhos, meu irmão. Essa igreja está aqui já faz 50 anos já. Nós já aprendemos a fazer culto. A gente já tem ordem de culto bonitinho. A gente já sabe a hora de cantar, de louvar, de orar pelos enfermos, de entregar a nossa oferta, de ouvir a palavra. Mas a igreja está nascendo ali.
não tem ordem de culto, não tem organização. Eles estão aprendendo, eles estão nesse processo. Agora perceba um detalhe muito grande e que é muito importante para mim e para você. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, em Joel capítulo 2, o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. A gente consegue entender muito fácil o derramamento do Espírito sobre o ambiente igreja. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê jovens, a gente vê velhos, a gente vê servos, a gente vê homens e mulheres. Amém? E a Bíblia diz que ele derramaria sobre toda a carne, sobre todos. Aqui a gente tem jovem igual eu. Graças a Deus ninguém riu, de manhã deram risada de mim. Aqui tem velho, e aí tem gente que fala assim: ai pastor velho, eu quero ficar velho, meu irmão. Porque significa que se você não ficar velho, significa que você morreu. Então, se você não quiser ficar velho, vem aí no final do culto que eu oro por você. Deus te leve em nome de Jesus. Tem que ficar velho. Aqui dentro tem velho, aqui dentro tem homem, aqui dentro tem mulher, e a gente fala assim: o Espírito desceu sobre a igreja. Só que se a gente falar que a gente só vive avivamento e Pentecostes na igreja, a gente está enrolado. Porque se você vem no culto do domingo só na semana, você tem 2 horas de culto, em que você durante toda a sua semana vive avivamento. É pouco ou não é? É pouco ou não é? Mas vamos, de manhã nós fizemos essa conta, vamos pensar que você vem para cá todo dia, em todos os eventos. Vamos, com força, amém? Você vem domingo 2 horas de manhã, depois você vem 2 horas no culto da tarde. Depois você vem mais 2 horas de aula no ICAN na segunda-feira. Depois mais 2 horas de RPV na terça-feira. Aí você vai para a sua IC, na IC nós demos 2h30, mas vamos ser legal, vamos dar 3 horas para IC? 3 horas de IC na quarta-feira, porque a gente fica batendo papo, irmão, não tem jeito. 3 horas de IC na quarta-feira. Aí tem mais 2 horas de aula de ICAN na quinta-feira. Você vem na rede na sexta e tem alguma programação no sábado, você vem mais 2 horas. Dá 2, 4, 6, 8, 8 com 3, que é a da IC, 11, 11. Espera aí que eu já me perdi. De manhã eu acertei. 2, 4, 6, 8. Com 3, 11. É 11. É 11, vocês estão querendo me atrapalhar. 2, 4, 6, 8, 11. 11, 11 com 2, 13, com 2, 15 e com 2, 17. 17 horas de culto na sua semana. Se você falar para mim que você vive avivamento durante 17 horas na sua semana, eu vou te falar que você está com um problema muito grande. Amém? Nessa hora não são amém. Agora, meu irmão, o que eu entendo sobre esse texto? O avivamento não vem sobre a igreja, porque ele alcança a igreja. Ele vem sobre a casa, e quando ele chega sobre a casa, ele alcança a igreja. Nós vivemos aqui um resultado de um avivamento que nós vivemos durante a semana. Eu vivo o avivamento na minha casa, eu vivo o avivamento na minha história, eu vivo o avivamento em tudo que eu faço, e quando eu chego aqui eu já estou avivado. Nós já estamos avivados e nós juntamos o fogo. Nós nos juntamos aqui neste lugar. E entenda uma coisa, nós não estamos falando sobre pentecostalismo, nós estamos falando sobre avivamento. São 2 coisas completamente diferentes. Existe muita gente avivada que não é pentecostal, e existe muita gente pentecostal que não é avivada. Eu quero ser os 2, pentecostal e avivado. Amém? Eu gosto de rodar no poder, e gritar e cantar, eu gosto. Mas meu irmão, entenda uma coisa.
Quando nós falamos que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre jovens, sobre idosos, sobre velhos, sobre homens e mulheres e sobre servas e servos, Ele está falando que derramaria do seu Espírito sobre a casa, sobre a família, sobre aqueles que estão dentro de uma casa, sobre aqueles que compartilham da vida juntos. Entenda uma coisa, se na tua casa não tem gente cheia do Espírito, vai ser mais difícil de viver nela. Vai ser mais complicado de caminhar junto com a sua família. Ah, pastor, mas de crente só tem eu. Então você tem que começar a ser cheio do Espírito para transbordar a tua casa. Nós precisamos entender isso porque nós gostamos de avivamento enquanto nós estamos com os irmãos. Nós gostamos de avivamento quando a fogueira está acesa. Mas, meu irmão, dá trabalho acender a fogueira. Mas depois que o fogo pega, não tem quem apaga. Quando Elias, ele vai e ele desafia os profetas de Baal, eles sobem um monte, ele reestrutura o altar, ele coloca as pedras representando as tribos, ele prepara o cordeiro, meu irmão, o altar fica preparado para que o fogo desça, para que o Senhor venha e consuma o que está no altar. Então, meu irmão, a gente precisa preparar o ambiente, preparar os nossos corações, andar com o Espírito Santo. E, meu irmão, isso dá trabalho, isso requer esforço, porque a gente está num tempo, e a gente está numa época da história, em que quando a gente quer pão, a gente vai na padaria. Não é caro o pão, pão é barato. A gente chega no mercado, na padaria e fala, me dá 5 pães, me dá 6 pães, me dá 10 pães. O padeiro pega o pão, põe dentro do saquinho, enrola, te entrega e você vai embora feliz e contente. Chegar em casa, passar sua manteiga, dar aquela esquentadinha na frigideira, é bom ou não é? Aquela esquentadinha na frigideira, cafezinho com leite e está tudo certo. Você pagou para que alguém passasse pelo processo. Quem aqui já fez pão em casa? Eu sou padeiro, irmão, com força. Sou bom mesmo de pão. Primeiro você pega a farinha, junta os ingredientes, com o fermento, amassa, sova, dói os braços, põe dentro da tigela, cobre com pano, põe num lugar escurinho, deixa crescer, espera meia hora, dependendo do dia, se estiver mais quente, se estiver frio é 2, 3 horas. Aquela massa dobra de tamanho, você pega, põe na bancada de novo, sova de novo, divide em partes do tamanho do pão que você quer, você põe na assadeira, você põe para crescer de novo. Depois que cresce, você volta o pão, passa a gema do ovo, para ficar bem bonitinho quando ele assar. Põe para assar, espera ele assar, o forno não pode nem estar muito quente, nem estar muito frio. Depois do pão assado, você tem o prazer de tirar ele do forno, cortar ele e passar a manteiga. Às vezes para comer um pão 5 horas da tarde você começa meio-dia. Você sabe o que eu estou querendo te dizer? Que o Espírito Santo, para ele ter total liberdade na nossa vida, ele requer um processo. Não adianta eu pagar o pastor Eric e falar assim, ora para que o Espírito Santo seja derramado sobre a minha casa. Porque processo a gente paga para alguém que faz o pão, para alguém que vai e cozinha no restaurante, para alguém que faz um prato que a gente gosta. Mas para os processos que a gente precisa passar com Deus, a gente tem que se entregar. A gente tem que viver o tempo, a gente tem que esperar, a gente tem que clamar, o nosso braço tem que doer, a gente tem que forçar. Pastor, então eu não posso pedir para ninguém orar por mim, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei, você tem que ter gente do teu lado. Porque fazer tudo isso com alguém do lado é muito melhor. Amém? Amém? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos que senão eu fico na introdução até amanhã cedo. Primeiro lugar que a gente precisa entender e que a gente precisa saber é que eles estavam todos reunidos dentro de uma casa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam
assentados. Meu irmão, aqueles 120 homens estavam todos reunidos dentro de uma só casa, dentro de um só lugar. A tua família está reunida, quando todo mundo está em casa, a tua família está reunida dentro de um só lugar? Meu irmão, a coisa mais fácil do mundo é separar 4 pessoas dentro de um apartamento de 60 metros quadrados. Pastor, como? Um fica na cozinha, outro na sala, outro num quarto, outro no outro quarto. Acabou. Está todo mundo dentro da mesma casa, mas está todo mundo separado. Meu irmão, é tempo de entendermos que a família, que a casa, que aqueles que vivem juntos precisam se ajuntar. O Espírito Santo, ele é representado muitas vezes como o fogo. O fogo, meu irmão, ele tem esse poder de ajuntar. Acende uma fogueira para você ver num dia frio, o que acontece. Daí a pouco está todo mundo. Está quentinho aqui, né? Olha que gostoso. Aí senta todo mundo ali perto da fogueira, porque todo mundo quer sentir o calor. Agora, meu irmão, quando nós acendemos o fogo do Espírito dentro da nossa casa, o que acontece? A nossa família se aproxima. Todos vêm até o fogo. O fogo chama. A presença do Espírito Santo, ela chama para que todos se reúnam no mesmo ambiente. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Quando foi a última vez que você fez um culto com a sua família? Quando foi a última vez que você sentou na tua casa e falou assim, vamos fazer um culto aqui? Meu irmão, às vezes tem 4, 5 crentes dentro de uma casa. E dentro da casa não faz um culto. Pastor, mas é muito difícil. Não é não, você põe o louvor no YouTube, já tem alguém que canta para você. Você já resolveu o seu problema de ministério de louvor. Você já põe lá no YouTube. Lá em casa minha mulher cansou de eu tocando violão. E ela falou, amor, vamos para o YouTube que é melhor. Então a gente põe o louvor no YouTube. Um lê 2 versículos e fala o que entendeu desses 2 versículos. E outro ora. Acabou, está feito o culto doméstico. Se são 3 pessoas na casa, um escolhe o louvor, o outro prega e o outro intercede. Você já tem 3 ministérios dentro da tua casa. Meu irmão, isso é muito sério, porque isso é muito importante. Há poucos dias atrás, eu passei por uma situação, fui fazer uma visita, o Arthur estava comigo, e foi, meu irmão, foi um momento difícil, foi um momento complicado. Eu via coisas que eu não queria ter visto, eu vi o mundo espiritual aberto diante dos meus olhos. E a gente terminou aquela visita, eu entrei dentro do carro, coloquei o louvor, o Arthur estava meio deitado assim no vidro do carro, pensei que ele estava dormindo e eu comecei a orar em línguas. Eu fiquei assustado, irmão. Não com o demônio não me assusta não. Eu fiquei assustado com o que aconteceu dentro do carro. O menino deitado, com a cabeça encostada, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a falar com o Senhor ali, pensando em tudo aquilo que tinha acontecido. E aí o Arthur, ele olhou para mim, ele falou assim, pai, o que você está falando? Meu irmão, meu coração se entristeceu naquele momento. Porque eu falei, meu filho não está acostumado em me ver falando em línguas. Eu falo em línguas todos os dias. Eu aprendi que eu tenho que orar em língua todo dia. Separar um tempo só para isso. E o meu filho nunca me viu fazendo isso. Falei, eu estou errando, eu estou falhando. Eu não estou chamando meu filho para isso. Eu não estou chamando meu filho para estar do meu filho. Você pode perguntar a história da Bíblia, meu filho conhece. Você pode pedir para ele orar, ele vai estar com vergonha, provavelmente ele vai dizer não, mas ele sabe orar. Meu irmão, você pode falar de igreja com ele, ele vai entender muita coisa de igreja. Eu falei, irmão, meu filho não sabe o que é o falar em línguas. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque, meu irmão, isso começa dentro das nossas casas. Dentro do carro eu tive que falar para ele, filho, essa é uma língua que o Espírito Santo põe na boca da gente, em que a gente entrega o controle para ele, que ele fala através de nós, e o nosso espírito é edificado. A gente está falando diretamente com Deus. Eu fui ali explicando para ele todo esse processo. Meu irmão, a Bíblia diz que nós precisamos estar reunidos, juntos. A Bíblia fala assim,
quando você tiver um filho, ensina ele quando você sair da tua casa, quando você entrar na tua casa, quando vocês estiverem no caminho, quando vocês se levantarem, quando vocês deitarem, que não se aparte da tua boca o livro desta lei, as palavras desta lei, tudo que eu digo tem vida. E meu irmão, a gente ensina tanta coisa para a nossa casa e para a nossa família, a gente vem com tanta informação nova, a gente conversa tanto sobre o que está, e eu não estou falando de coisa ruim não, irmão, às vezes de porcarias que encontramos por aí, às vezes é de coisa boa, de coisa importante, são de notícias importantes, mas daquilo que Deus tem revelado. Eu estou falando de falar daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem tomado. Uma vez eu ouvi assim lá em casa, alguém falando, eu não lembro se foi minha mãe ou se foi meu pai, falando assim, eu não vejo ninguém lendo, isso faz muitos anos, a gente era novo convertido. Eu não vejo, foi minha mãe, eu não vejo ninguém lendo a Bíblia nessa casa. Aí quase que eu falei, eu não falei porque se eu falasse eu ia apanhar, irmão. Mas minha vontade era falar, eu também não vejo não. Porque a gente estava aprendendo. Sabe, irmão, são coisas que a gente tem que entender, que o exemplo é dado por um e é seguido pelos outros, mas o exemplo ele nunca vai ser visto se nós estivermos isolados. Primeira coisa que eu falei foi sobre um culto dentro da sua casa, amém? Você já vai sair daqui, você já vai pôr na sua agenda. Eu tenho fé, amém? Amém? Meu irmão, você tem que achar um tempo. No teu tempo, você tem que achar. Dá um jeito, dá seus pulos. Segunda coisa, sentar na mesa. Senta na mesa com a tua família. Senta na mesa com a tua casa. Senta na mesa com aqueles que são seus. Ai, pastor, mas é que a gente come uma comida tão simples. Eu estou falando de sentar na mesa para comer comida diferente? Sentar na mesa para comer. Para perguntar como é que foi seu dia, o que aconteceu no seu dia, como é que foi o seu dia, todo mundo fala, é aquele negócio, um vai comendo, o outro vai falando, e aquela muvuca santa. Meu irmão, a gente precisa disso, porque cada um pega um prato, cada um vai para frente de uma tela, um celular fica lá, e eu estou tão preocupado com tantas coisas. Meu irmão, às vezes a gente está tão preocupado com o trabalho, durante a refeição com a família, a gente fica mexendo no celular. Você sabe que aqueles que estão ali estão pensando? Aquilo que está acontecendo ali é mais importante do que está acontecendo aqui. Nós precisamos largar tudo. Meu irmão, está duro de sair um amém nessas horas. Meu irmão, largar tudo para estar com os nossos. A Bíblia diz que uma mulher foi construir para o profeta um quarto. Ela coloca dentro do quarto do profeta uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. A mesa é importante na vida do profeta, a mesa é importante na vida da comunhão da família, porque é ali que a gente fala, que a gente olha um no olho do outro, quando tem um grande e um pequeno, é assim que olha, ó. O grande olha assim, só que quando a gente está sentado, todo mundo olha igual no olho, uns dos outros. Meu irmão, tem dia que minha esposa me liga e ela pergunta, e aí, tá tudo bem? Eu só falo tudo. O jeito que eu falo tudo, ela sabe se está tudo de verdade ou não. Porque ela conhece o tom da minha voz. Nós precisamos conhecer o tom da voz um do outro dentro da nossa casa. A gente precisa ser conhecido um pelo outro dentro da nossa casa. A gente precisa estar reunido dentro da nossa casa como um só corpo, como uma só fé, em nome de Jesus. Meu irmão, sempre que o Espírito Santo entra em um ambiente, ele gera transformações duradouras e drásticas. Que aconteceu há 2000 anos atrás, aqueles 120 homens foram cheios do Espírito Santo, ele continua fazendo no nosso tempo, é duradouro, ele continua derramando do Espírito dele sobre nós, quando ele entra no ambiente, ele continua fazendo grandes coisas, ele continua mudando corações, ele continua mudando o jeito da gente viver, ele continua mudando o jeito da gente pensar. Só que agora a gente entra num processo mais complicado.
Porque em segundo lugar a gente entende que todos estavam concordando com o que estava acontecendo. Todos estavam dentro de um mesmo propósito. Existia concordância em tudo o que desejavam. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, existia concordância no desejo deles, serem cheios do Espírito Santo. Agora olha como é legal o negócio. A gente já sabe que eles esperaram durante 50 dias até que o Espírito veio sobre eles. Mas desses 50 dias, Jesus ficou com eles 40. Está na Bíblia. Por volta de 40 dias, Jesus esteve com eles. E Jesus ressuscitou e continuou aparecendo, continuou visitando, até que ele fosse levado ao Pai. Então, desses 50 dias, 40, Jesus passou com os discípulos. Amém? Amém? Então, quanto tempo eles ficaram sem Jesus com eles ali? Até que eles fossem cheios do Espírito Santo? 50 menos 40, se é bom de matemática, melhor do que eu que acabei de me enrolar com 17. 40 dias. 10 dias. Tá vendo? Nossa cabeça fica doida, irmão. Eles ficaram 10 dias esperando. Eles ficaram 10 anos ali. Eles ficaram 10 dias esperando para serem cheios do Espírito Santo. Nesses 10 dias, meu irmão, eu fico imaginando que os movimentos da igreja nasceram ali. É o meu pensamento. Eu fico imaginando Pedro mais pentecostal falando: vamos fazer aqui um culto, um círculo de oração, aleluia. Eu já penso no Tomé mais cético falando assim: não, mas nós temos que pensar e a pregação precisa ser feita e nós precisamos ouvir os pernilongos voando. Não pode ter barulho dentro da igreja. Meu irmão, eu amo a igreja de Jesus Cristo. Você sabe por que eu amo a igreja de Jesus Cristo? Porque ela tem várias faces. A igreja de Jesus Cristo, ela tem várias faces, porque você pode hoje, domingo à noite, ter um monte de gente reunido em culto uma hora dessa. A maioria das igrejas é 7 horas o culto, está começando um monte. Você passar numa presbiteriana, você entra, você senta na hora da palavra, os pernilongos começam a voar, você ouve o pernilongo e o presbítero chega no ouvido do pernilongo e fala assim: não tem como você não fazer barulho hoje. Meu irmão, você entra na Assembleia de Deus, que você está começando a entender a palavra, você está querendo voar, chega um na tua orelha e dá um grito: eita glória! Porque são as faces da igreja. Você vai entrar numa igreja, vai estar todo mundo ajambradinho, todo mundo arrumado de terno. Aquela coisa bonita, meu irmão. E vai ter culto que tem o pastor pregando de camiseta. Eu não sei onde é isso. Em nome de Jesus. Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Meu irmão, você vai ver a igreja com várias faces. Quando a gente chegar no céu, Deus não vai perguntar: você foi avivado ou você foi tradicional no céu? Ele vai perguntar: você seguiu minha palavra ou não? Porque a conversa que nós vamos ter é dentro da palavra. Você seguiu ela ou não? Amém? Então, meu irmão, eu penso que nesse início da igreja, cada um desejava algo. Desejava no sentido de ambiente, desejava, tinha uma vontade, mas todos concordavam que precisavam do Espírito Santo. Agora você pode chegar para mim e falar assim: pastor, dentro da minha casa eu concordo que a gente precisa do Espírito Santo, mas o resto da minha família não concorda, porque lá só tem eu de crente.
Lá só tem eu que sirvo o Senhor. Lá só tem eu que ouço a palavra, só tem eu andando com Jesus. Como é que eu faço para ter essa concordância dentro da minha casa? Olha como é maravilhoso. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, não foi? Sim ou não? Ele está em cima da árvore esperando Jesus passar. Jesus passa por ele. Jesus olha para ele. Fala: Zaqueu, desce, que eu vou para a tua casa. Eu vou jantar na tua casa, eu vou dormir na tua casa hoje. Meu irmão, Jesus perguntou para a mulher de Zaqueu se ele podia ir para lá. Pior ainda, Zaqueu perguntou para a mulher dele se ele podia levar Jesus. Meu irmão, se tu chegar com a visita em casa sem avisar, o que vai acontecer com você hoje? Final do culto, você chegar abraçado com alguém lá fora e falar: o irmão fulano vai jantar lá em casa hoje, amor. O que vai acontecer? Ela vai falar assim: nós vamos comer uma pizza. É ou não é? Que ela vai ficar braba com você. Meu irmão, Apocalipse, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus dizendo a João: eis que estou à porta e bato. Está escrito: se a família ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, sim ou não? Não. Está escrito: se alguém ouvir a minha voz. Ouviu a voz, abriu a porta, ele entra dentro da casa e existe uma ceia. Entenda uma coisa: você abre a porta para que o Espírito Santo entre e deixa ele fazer a obra dele lá dentro. Amém? Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz. Só abre a porta para que ele entre, só cria o ambiente, só prepare as coisas. E a partir daí todos vão começar a concordar com essa presença. Porque aonde Jesus chega existe uma mudança. O ambiente muda, os elementos mudam, as coisas começam a acontecer. Deixa eu te dar uma notícia muito boa. O Espírito Santo não está aqui para te curar. Ele não está aqui para mudar a tua vida. Ele não está aqui para te fazer prosperar. Ele não está aqui para te derramar bênção. Não sai um aleluia numa hora dessa. Você sabe por que ele não está aqui para isso? Porque ele está aqui para ter comunhão com você, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando tudo isso acontecer, o processo é você viver cura, o processo é você ser cheio de dons, o processo é você receber direcionamento, o processo é você receber revelação, o processo é você ouvir a voz de Deus, o processo é você ser cheio da inspiração do Senhor. Entenda isso, ele não vem para fazer tudo isso, isso é um processo que ele faz quando ele já está em nós, quando ele tem o controle das nossas vidas. Mas aqui está a nossa grande dificuldade: entregar o controle para o Espírito Santo. Porque entregar controle é difícil. Meu irmão, a gente gosta de mandar na nossa vida. Deixa eu melhorar a frase. A gente gosta de pensar que a gente manda na nossa vida, mas a gente não manda. A gente não tem autoridade nem no que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não tem autoridade do que vai acontecer quando a gente chegar em casa. Então aprenda uma coisa: entrega o controle da tua vida e da tua história para o Espírito Santo e fala: Senhor, me enche para eu ouvir a tua voz e eu saber o que eu faço. Amém? Meu irmão, eu quero que você saia daqui indignado. Eu quero que você saia daqui desesperado, porque quando gera esse desespero, essa indignação dentro da gente, a gente se mexe. De manhã eu dei um exemplo, eu vou dar de novo, o Arthur vai brigar comigo. Semana passada a gente celebrou um casamento, chegamos em casa, o Arthur e a Laura falaram: estou com fome. Falei: então vai lá, prepara um pão para vocês. O Arthur gosta de pão de forma, a Laura gosta de pão francês. O Arthur me pega o pão dele, o de forma, e põe em cima da pia, sem prato. Pega o pão da irmã dele, pão francês. Sabe quando você deixa a louça escorrendo, não fica aquele restinho de água em cima da pia? Adivinha onde ele pôs o pão da irmã?
Eu chego na cozinha, meu irmão, eu vejo aquilo na santa paz de Cristo. Eu olhei e eu falei: Arthur, seu pão está em cima da pia e o pão da sua irmã está dentro da água. Põe num prato, filho. Eu virei as costas, eu fui fazer alguma coisa, eu saí da cozinha. Mas não demorou 5 minutos, eu voltei. Quando eu voltei, adivinha onde estava o pão dele e onde estava o pão dela? No mesmíssimo lugar. Meu irmão, eu fui tomado de um desespero. Porque eu falei: esse menino é inteligente. Esse menino sabe, ele entendeu o que eu falei. Esse menino é forte. Esse menino tem a capacidade de pegar um prato e pôr. Não. Rapaz, eu me irei. Eu dei um grito. Um brado de vitória. Bota o pão no prato! O menino chega e assustou. Depois eu pedi perdão para ele por ter gritado com ele. Mas meu irmão, eu quero que você saia daqui pronto para gritar. Bota o pão no prato. Quando você ficar desesperado, você grita isso: bota o pão no prato. Irmão, a gente precisa ser tomado, porque a gente se indigna com tanta coisa, mas a gente não fica indignado que a nossa casa não é cheia do Espírito Santo, a gente não fica indignado que não está acontecendo um mover de Deus dentro da nossa casa, a gente não fica indignado, porque passa dia, entra dia, passa dia, entra dia, a gente está enfrentando o mesmo problema, a gente não está ficando indignado com isso, a gente tem que ficar indignado e dar um grito. É isso que eu quero que você saia daqui. A gente tem que ter intensidade na nossa vida com Deus. Sabe, as pessoas falam muito aí: eu preciso ter qualidade na vida com Deus. Não é só qualidade, é qualidade também, irmão. Mas a qualidade, ela vem através da intensidade, na força que eu ponho, naquilo que eu faço, na força que eu ponho naquilo que eu vivo. Nós precisamos dessa intimidade com Deus, com força. Procurar essa intimidade, e aí a gente vai gerando isso e começa a ser gerada concordância dentro da casa. A casa começa a concordar com aquilo, porque começa a ver a mudança, começa a ver as coisas acontecendo. Salmos 22, 27 diz o seguinte: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, do Senhor é o reino, ele governa as nações. Amém? As famílias se prostrarão. Meu irmão, isso é decisão, isso é intencional. Eu decido me prostrar diante do Senhor. Eu decido levar a minha casa até o Senhor. Nós amamos dizer: eu e a minha casa serviremos. Diga com força a frase toda para eu beber uma água aqui. Eu e a minha casa. Amém? Isso não é profecia. Isso é decisão. Quando o servo do Senhor, um dos juízes, fugiu o nome dele agora. Fugiu o nome. Meu pai, um dos juízes. Ele decide. Ele fala assim, finalzinho do capítulo. Ele diz assim: se vocês vão adorar a Deus, eu não sei. Nova tradução da língua. Josué. Eu não sei se você. Ele fala. Nova tradução da linguagem do Filipe. Se vocês vão adorar a Deus, eu não sei. Se vocês vão adorar outros deuses, eu não sei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está profetizando, ele está falando. É uma decisão que nós tomamos. Não importa o que vocês façam, não importa o que vocês decidam, não importa o que as outras pessoas falem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, meu irmão, você vai entrar dentro da tua casa hoje, você vai entrar dentro da tua casa todos os dias e vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque isso é uma decisão, amém? Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ao que os olhos humanos era caos, na verdade era avanço
e paz. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens. Eles começam a falar em outras línguas. Meu irmão, se alguém se levantar neste culto e começar a falar francês, eu vou dizer: eita glória, está cheio. Porque eu não entendo. Amém? Então pensa um monte de língua sendo falada ao mesmo tempo. Aos nossos olhos é uma bagunça, é um caos. É um negócio que não dá para ninguém se entender, ninguém está se entendendo aqui. Mas lembra lá atrás quando nós começamos essa palavra? Quem que estava em Jerusalém? Todos os judeus de todas as nações vindo trazer a sua oferta. Todos eles vieram com pão nas mãos, todos eles estavam celebrando, todos eles estavam ali, todos eles estavam passeando, visitando família. Como é que funciona no feriado na tua casa, meu irmão? Feriado, Natal, Ano Novo. Vem gente de tudo quanto é lugar. Ou a gente vai para algum lugar ver parente, ou os parentes vêm nos ver de longe. Porque a gente não consegue estar com eles todo o tempo. A gente aproveita esses dias para estarmos juntos. E ali era o que estava acontecendo. Então tinha gente que estava vindo de todos os países da região, falando todos os dialetos da região. E eles começaram a ouvir as maravilhas de Deus na sua língua natal, na língua que eles falavam, na língua que eles entendiam. Eles começaram a falar: ué, o que está acontecendo aqui? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa que estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Eles começaram a falar essas línguas e as pessoas entendendo nas suas línguas natais, em línguas que eles não entendiam. Quem estava falando não entendia, não sabia falar, não era da sua prática, mas as pessoas entendiam. Então quando nós olhamos com olhos humanos é um caos, mas na verdade o que está acontecendo ali? Paz e avanço. O reino de Deus está avançando naquilo que aos olhos humanos era um caos. Você já deixou Jesus mexer na tua casa? Você já deixou Jesus mexer no teu ambiente? Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda. Você já deixou Jesus mexer na tua forma de pensar? Porque é aqui que o problema começa. Porque, meu irmão, há poucos dias atrás eu estava ouvindo o pastor Antônio falar, e o pastor Antônio começou a construção de casas de alvenaria lá no projeto Terra Nobre. Nós somos um dos mantenedores desse projeto, dessa missão. E, meu irmão, lá as casas são de barro, com telhado de palha. E a irmã que vai receber a primeira casa está quase pronta. Ela chegou para o pastor Antônio e falou assim: pastor, o senhor não se importa não do que eu vou dizer, mas sabe o que é? Porque qual que é a ideia do pastor Antônio? Construir a casa de alvenaria e derrubar as casas de barro. Sabe o que é, pastor? Eu não queria derrubar minha casa de barro, não. Mas minha irmã vai morar dentro de uma casa de alvenaria. A casa bonita, a casa com cômodo. A casa da irmã não tem cômodo, é só uma casa redonda de barro. Aqui a irmã vai ter sala, vai ter cozinha, vai ter quarto. Mas eu não consigo. Eu deixo o senhor derrubar, mas eu não consigo derrubar a casa velha. Meu irmão, é muito fácil você mudar o ambiente, mas é muito difícil você mudar a mentalidade. É só o Espírito Santo que muda a nossa maneira de pensar. E isso para a gente é um caos. Viver tudo isso para a gente, na nossa humanidade, nas nossas certezas, no nosso controle é um caos. Entregar o controle da nossa família para o Espírito Santo de Deus, viver avivamento dentro da nossa casa, na nossa mente é um caos.
não vai dar certo, nós não vamos conseguir, o problema não vai embora, o inimigo não vai parar de trabalhar e de tratar contra a gente. A gente começa a pensar um monte de coisa para dar errado, mas porque a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade de deserto nesse sentido. Meu irmão, eu quero viver avivamento dentro da minha casa todos os dias. Eu quero passar pelo quarto dos meus filhos e ver eles orando, prostrados aos pés do Senhor. Eu quero ver os meus filhos orando, jejuando, buscando o Senhor. Alguns dias atrás nós estávamos num jejum, eu e minha esposa. E aí no dia que a gente foi entregar o jejum, a gente estava longe um do outro. Ela me mandou uma mensagem, ela falou: como é bom comer. Lá eu estava desesperada. Mas acabei de entregar o jejum. Meu irmão, a gente precisa ter gente doida dentro da nossa casa desse jeito com a gente. Da gente olhar um para o outro e falar assim: vamos jejuar. O outro dizer: vamos. Mas nós vamos ficar com fome. E a pessoa dizer: é para isso mesmo que serve o jejum. Meu irmão, a gente precisa ter gente doida junto com a gente dentro da nossa casa para falar assim: vamos essa madrugada orar. Vamos buscar o Senhor nessa noite. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Vamos fazer o nosso culto. Vamos buscar a resposta do Senhor. Vamos buscar o direcionamento do Senhor. Meu irmão, pega o caos que está na tua vida e coloca nas mãos do Senhor hoje. Chega na tua casa, pega lá as contas que você está devendo. Pega lá tudo que você está devendo, anota num caderno. Hoje de manhã eu estava falando, pega as contas, mas hoje em dia a gente não tem mais as contas na mão, né? Vem tudo pelo celular. Então pega lá tudo que você está devendo, coloca num caderno, impõe suas mãos e começa a falar: Senhor, eu estou vendo o caos, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a dificuldade, mas no Senhor eu posso ver o avanço, eu posso ver a paz. Pega aquele monte de remédio que você tem que tomar todo dia, coloca tudo junto, coloca as suas mãos que seus filhos tomam, que sua família toma, junta tudo e fala assim: Senhor, eu estou vendo o problema, eu estou vendo o caos, mas eu sei que no Senhor eu posso ver a paz. Meu irmão, pega a dificuldade que você está passando, pega o teu casamento, vai lá na cama do teu esposo, na tua cama com o teu esposo. Se teu filho está te dando trabalho, vai lá na cama do teu filho. Se os seus pais ainda não conhecem Jesus, vai na cama dos seus pais, impõe as suas mãos, declara: Senhor, eu estou vendo o caos, mas eu quero ver o avanço. Meu irmão, se mexe, minha irmã se move. Eu cresci num ambiente, a pastora Neuza falou no culto de apresentação de bebês e crianças, eu sempre uso esse exemplo. Meus pais ainda não eram cristãos. A minha avó me buscava na escola, eu ficava com a minha avó até meus pais chegarem do trabalho. Meu irmão, quinta-feira era dia de círculo de oração. Não tinha conversa: ah, não quero ir hoje. Não tinha essa. Ela falava: tu vai. Pegava os netos pelas mãos e a gente ia para o círculo de oração. As irmãs entravam lá dentro da igreja, a gente ficava do lado de fora da igreja, correndo, brincando. O corredor foi feito para correr. Amém? A gente brincava ali no ambiente da igreja. Eram umas 15, 20 mulheres ali. Meu irmão, e eu via, a gente ouvia Assembleia de Deus, ninguém ora abaixo. A gente ouvia as dificuldades de cada uma. A gente via elas orando uma pelas outras. A gente via aquele mover acontecendo naquele lugar. A igreja precisa se mexer. A igreja precisa abrir a boca bem. Você consegue, irmão? Abre a boca. Clama, ora, busca. Senhor, nós queremos ser cheios da tua glória. Eu quero ver a minha casa cheia da tua glória. E meu irmão, eu tenho certeza que quando a gente viver esse avivamento dentro das nossas casas, grandes coisas vão acontecer. Coloque-se em pé em nome de Jesus.